Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes eu queria dar uma pequena introdução para que esclareçamos aqui o que está acontecendo nesse texto, né, que nós vamos ler agora. Houve uma rebelião. Alguns homens, né, no caso Corá, Datã e Abirão, se levantaram contra o sacerdócio, né, do Arão, e eles se rebelaram diante de toda a congregação e disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? E então houve grande rebelião por causa disso, e o Senhor então castigou o povo que se rebelou, né? E aí então se dá o que nós vamos ler aqui no capítulo 17, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim. Como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Não é? E o Senhor disse a Arão: você e seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam, quando você e seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do altar, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel.
eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, no meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Amém. Deus Santo, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos, ó Pai, que tu venhas nos inspirar, ó Senhor, na meditação que faremos nela, ó Pai, para que assim compreendamos, ó Senhor amado, aquilo que tu tens a dizer para nós nessa noite, Pai. Fala conosco, ó Senhor, e exalta, ó Senhor amado, em nossas vidas, ó Pai, a tua presença. Nós pedimos isso, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina, ela diz que Deus exalta quem Ele quer exaltar e Deus derruba quem Ele quer derrubar. Na verdade, o Senhor é soberano e toda boa dádiva que porventura chega a qualquer um de nós, ela vem das mãos do Senhor. Também a palavra de Deus ensina que os dons do Senhor são irrevogáveis, que aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor se propõe a fazer, Ele continuará fazendo, Ele fará até o final. Isso é muito importante para que nós compreendamos alguns elementos daquilo que eu queria conversar no dia de hoje, aqui entre nós. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele fala então, como eu comecei lá na introdução, ele fala então de uma rebelião. A grande questão da rebelião é se a autoridade de Arão, se a autoridade espiritual daqueles a quem Deus deu-lhes autoridade espiritual, se ela era de fato exclusiva dos que tinham recebido essa autoridade, ou se todo mundo era igual perante o Senhor. O texto aqui, ele fala sobre isso especificamente. Era um cisma dentro de Israel, dentro do povo de Israel. Todos eles, no caso aqui o Corão, o Datã, o Coré e o Abirão, eles falaram, não, todo mundo é santo, então todo mundo tem autoridade. E eu quero traçar um paralelo sobre isso em relação ao mundo em relação à igreja. Eu sei que não é um paralelo perfeito, porque esse texto aqui está dentro do povo de Deus. Mas também nós vemos muitas vezes esse tipo de questionamento em relação à fé. Todos os caminhos levam a Deus, não existe um povo especial, todo mundo é filho de Deus, e assim vão os questionamentos e as contestações, esquecendo as pessoas que não quem escolhe, quem determina quem é filho ou não é filho, não são as pessoas, mas é o próprio Pai. E o Senhor é quem determina essas coisas, e Ele é quem levanta um povo para si, e Ele é quem abençoa esse povo, e Ele é quem faz a vontade dEle ser executada no meio desse povo, e às vezes até mesmo por meio deste povo. Então, nem todos os caminhos levam a Deus, e diante de Deus nem todas as pessoas são de fato iguais. Deus não faz acepção de pessoas, alguém pode levantar e suscitar essa questão. Todavia, nós podemos ver também que esse texto está tirado, esse versículo está tirado do contexto, porque Deus tem os seus eleitos, aqueles que Ele chamou, e a esses Ele tem dado a autoridade. Quando nós vimos aqui a vara de Arão, o cajado era um instrumento comum para as pessoas que andavam pelo campo. Quero lembrar a vocês que os israelitas eram peregrinos nesse tempo, pela terra. Então era normal que pessoas portassem um pedaço de pau na mão. É um bordão, ele está falando bordão. Era normal que as pessoas portassem um pedaço de pau na mão, porque esse pedaço de pau ajuda você a se apoiar, não é isso? Ele pode afastar algum animalzinho do caminho, uma cobra, alguma coisa assim, pode afastar um galho, pode ajudar você a quebrar ou derrubar alguma coisa no caminho que você queira pegar, ou coisa parecida. É muito útil. É comum, inclusive hoje, nos dias de hoje, ainda é comum você ver uma pessoa que está andando na roça, andando no meio do mato, assim, andar com um pedaço de pau na mão, um bastão, porque é um instrumento útil, um instrumento simples e útil. Mas ele também era um instrumento muito usado por pastores, na condução do gado, e era usado de um modo geral. E aqui nesse caso nós vemos que Deus, ao ouvir a contestação do povo, ao ver a contestação do povo, a rebelião do povo, Deus resolveu mostrar que não era assim de fato. Nem todos tinham da parte de Deus a mesma autoridade. Nem todos tinham da parte de Deus a mesma autoridade.
E assim então foi que ele mandou cada chefe de tribo trazer um bastão, um para cada tribo de Israel, para cada casa de Israel. E a tribo de Levi ficou com o nome de Arão, como nós lemos aqui, né? Guardou-se na tenda da congregação aqueles bastões, e aí guardaram-se. No dia seguinte, então, um deles havia produzido gomos, flores, né? Brotos, flores, e até mesmo amêndoas, né? O que é, obviamente, um fato sobrenatural, porque, primeiro, que eram hastes cortadas, era madeira cortada. Segundo, que eram provavelmente madeira cortada já há algum tempo, mas mesmo que não fosse algum tempo, que fosse hastes verdes, galhos verdes de árvore, eles não brotam, não dão flores, não dão frutos, né, fora da árvore, e nem tampouco de um dia para o outro. Esse é um processo lento, né, um processo de floração e de frutificação, é um processo lento. Mesmo que ele estivesse enraizado, seria um processo muito mais demorado do que isso. Então, é um sinal, na verdade. O Senhor tinha dito, aquela que florescer é a vara, né? É a pessoa que tem, de fato, a autoridade, o sacerdócio diante de Deus. Queridos, as coisas mudaram bastante daquela aliança para a nossa aliança. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Abre aí, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu não deixei marcado aqui, então tem que abrir também. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Como você vê, o que Datã, o Coré, o Abirão falaram lá atrás, não, todo mundo é santo, né? Não tinha a mínima verdade nisso. Era, na verdade, apenas um desejo humano de controlar, né, as coisas, ou de não estar debaixo do controle de Deus, ou de cada um declarar a si mesmo, digamos assim, salvo, né, e andar assim segundo a sua vida, sem considerar a vontade de Deus. Mas agora, para aqueles a quem Deus chamou para andar na sua luz, na sua vontade, para aqueles a quem Cristo chamou das trevas para a luz, para aqueles que foram regenerados, nós fomos constituídos de fato nação santa e sacerdócio real. Ou seja, a autoridade espiritual de Deus está sobre o sacerdócio. Estava sobre o sacerdócio de Arão, né? Ele confirmou o sacerdócio de Arão, confirmou Arão como o homem que ministrava diante dele, como o homem pelo meio do qual Deus dispensava também a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, como o homem através do qual o Senhor dispensava os cuidados ao seu povo por meio do culto, né, da adoração. Ele fez isso com Arão, e agora nós também, que cremos em Cristo, estamos elevados à mesma categoria de sacerdócio real, de sacerdócio da parte de Deus, ou seja, todos nós temos acesso à presença de Deus. O que era um sacerdote? O sacerdote era uma pessoa que cumpria uma função intermediária entre o povo e Deus. Porque eles, mesmo sendo do mesmo povo, eles então é que faziam os sacrifícios e os trabalhos na casa do Senhor. Eles é quem faziam a obra de Deus propriamente dita, enquanto que o restante do povo fazia suas atividades seculares e vinha apenas nas celebrações e nas festas, ou na hora, né, que precisavam, digamos assim, de algum serviço dos sacerdotes, serviço no sentido de oferecer alguma oferta ao Senhor, ou mesmo de pedir perdão ao Senhor por pecados, enfim, sacrifícios remissivos. Esses eram os trabalhos típicos dos sacerdotes, né? Nós fomos elevados a essa categoria, todos nós em Cristo Jesus, agora servimos diante de Deus. Antes era um pequeno grupo no meio do povo, agora todo o povo deve servir a Deus diretamente. Agora,
nós não temos mais intermediários entre nós e o Senhor, porque nós somos nação santa e sacerdócio real, amém? Nós todos podemos nos apresentar diante do Senhor, inclusive o sumo sacerdote Jesus, ao morrer por nós na cruz do Calvário, ele abriu caminho para o Santíssimo. Antigamente o sumo sacerdote era um sacerdote acima dos sacerdotes, né? Digamos assim, era o chefe, era o mais graduado dos sacerdotes, era um homem que era eleito para ser o sacerdote, o sumo sacerdote, e somente ele podia entrar no Santíssimo, no lugar santíssimo, para oferecer adoração ao Senhor. Mas Jesus já entrou de uma vez por todas, já ofereceu o sacrifício definitivo em nosso favor, de modo que não há mais separação entre nós e o Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim como a vara de Arão floresceu, deu gomos e deu amêndoas, como sinal da autoridade espiritual que Arão tinha, também o Senhor faz florescer em nossas vidas os sinais da autoridade espiritual que Ele tem derramado sobre nós, na forma de dons, de talentos, daquelas ministrações que o Espírito Santo faz através das nossas vidas, amém? Nação santa e sacerdócio real. Você, todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor em Cristo Jesus, são chamados ao sacerdócio, a serem ministros de Deus. Não digo como intermediários, mas também intermediários no sentido do mundo em relação à igreja. Você leva o rosto de Deus e a palavra de Deus onde você vai, ou deveria estar levando, porque esse é um chamamento que o Senhor deu a nós. Mas é necessário que nós apresentemos a evidência desse nosso sacerdócio. O Arão não passou a ter autoridade depois que a vara floresceu. A autoridade ele já tinha, a vara floresceu depois, como evidência da autoridade que ele já tinha recebido. Assim também, meus irmãos, nós já temos recebido do Senhor a autoridade espiritual em Cristo Jesus, mas nós precisamos fazer com que essa vara, ou fazer com que essa evidência apareça, floresça em nossas vidas, por meio do nosso envolvimento na obra de Deus, por meio da nossa dedicação a fazer a obra de Deus. E eu não estou falando da obra física material. Então, pastor, eu quero tocar, eu quero ser introdutor, eu quero ser professor da escola bíblica. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu estou falando da obra espiritual de Deus, de pregação da palavra de Deus, de oração pelas pessoas, de ministração das bênçãos de Deus, no sentido da pregação da palavra e da oração principalmente. Nós precisamos exercer esse ministério que nós já temos recebido. Ele tem que estar evidenciado em nossas vidas. Amém? Tem que estar evidenciado em nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver a vara dele, floresceu. A vara de Arão floresceu. Isso ficou patente diante de todos. Que a nossa vida floresça e dê fruto, dê amêndoa, dê o que for que tiver que dar para evidenciar que nós estamos em Cristo. Uma outra coisa, você sabe muito bem, que uma vara cortada, ela não está viva. Um pedaço de pau cortado não está vivo. Essa madeira daqui não está viva. Essa madeira não está viva. Ela foi cortada. Não há mais vitalidade nela. O que sobrou aqui é a estrutura residual dela, mas não corre seiva. Ela nunca vai brotar. Não adianta botar esse púlpito na água. Ele só vai apodrecer mais. Ele não vai começar a dar fruto, não vai começar a dar flor, porque ele está morto. Mas aquilo que está vivo frutifica. Amém? Quando a vida espiritual, quando nós estamos de fato vivendo espiritualmente, nós damos frutos, nós verdejamos, nós damos flores, nós frutificamos. E a razão de nós não frutificarmos é que muitas vezes nós estamos mais para lá do que para cá. Entende? Mais para lá do que para cá. Tem gente que está andando com seus dois pés, falando pelos cotovelos, fazendo e acontecendo, mas espiritualmente está moribundo, porque simplesmente não tem alimentado a sua vida espiritual. Quantas vezes você, não sei se você já viu isso, ou se já aconteceu com você, de você ter uma hipoglicemia, assim, você está mal alimentado, você não se alimentou direito, você vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa, de repente começa o seu campo visual a estreitar, você vai ficando escuro em volta, parece que você está olhando por um túnel,
Senta rápido, filho, você vai desmaiar. Né? Porque você não estava com vitalidade, com alimento suficiente, e você gastou o que não tinha para gastar. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós gastamos o que não tínhamos para gastar porque nós não nos alimentamos direito antes de exercer a obra de Deus, antes de fazer a obra de Deus. E aí então a vitalidade não é suficiente. Agora quem está vivo, quem está cheio de energia, esse dá muito fruto. Quem está cheio da alegria do Senhor, quem está cheio do Espírito Santo, quem tem alimentado a sua vida espiritual, esse frutificará. Nós fomos chamados para dar muito fruto, muito fruto. E é necessário, então, que nós exerçamos essa autoridade. Então, vamos lá? Vara morta não frutifica, né? Pessoa que não alimenta o seu espírito, também não dá fruto, não dá bom fruto. É necessário dar bom fruto, tá? Para que assim nós possamos evidenciar às pessoas que nós não falamos em nome de nós mesmos, mas em nome de Jesus. A grande dificuldade para nós, né, não é convencer as pessoas. Nós não temos que convencer ninguém. Nós temos que apenas ser crentes no Senhor Jesus, que vivem segundo o chamamento e o poder do Espírito Santo. Aí é o Espírito quem convencerá, mediante o florescimento. Eles verão na sua vida, verão na minha vida, o florescimento da autoridade que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém? Nós somos nação santa e sacerdócio real. Todos nós fomos enviados para dar muito fruto. Outra coisa sobre isso aqui. Essa vara de Arão, ela foi guardada dentro da arca da aliança. A arca do testemunho tinha 3 coisas dentro dela. Quem pode me ajudar? As tábuas da lei, não é? Que Moisés recebeu no monte, não é isso? Não as originais, né? Porque a primeira ele jogou fora, o Senhor fez ele escrever depois com a mão dele mesmo, mas estava lá, eram os mesmos 10 mandamentos, não é isso? O que mais que tinha lá dentro? Maná, e o que mais? A vara de Arão. 3 coisas importantes foram guardadas dentro da arca, não é isso? Dentro da arca, a palavra de Deus, não é isso? O pão espiritual, o pão do céu com que Deus alimentou o seu povo, e a autoridade, a vara da autoridade do sacerdócio, da autoridade que Deus deu a certos homens e mulheres. Né? No caso do nosso tempo, deu à igreja de Jesus Cristo, a todos os homens e mulheres que compõem a igreja de Jesus Cristo. Amém? Não é para todo mundo, não é de todo mundo, mas é da igreja de Jesus. Nós somos nação santa, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, para exercer. Agora, o que é basicamente autoridade espiritual, meus irmãos? A autoridade espiritual é o poder de Deus operante num ser humano. É isso. Porque a autoridade humana nós conhecemos muito bem como é que é. Não é isso? É mais ou menos assim. Quem tem manda, quem não tem, né? Quem tem juízo obedece, né? Manda quem pode, quem tem juízo obedece. Assim é a autoridade humana. Ela só é exercida dessa forma. Como é a autoridade divina? Deus revela o seu poder, a sua graça e nos constrange à obediência, né? Ao revelar a imensidão da sua graça, da sua bondade, do seu amor a nós. A autoridade espiritual, ela se apresenta não quando a gente bate firme o pé ou fala mais alto. Ela se apresenta quando o Senhor fala mais alto do que nós mesmos falamos. Amém? Quando o Senhor fala por meio de nós. E a autoridade espiritual, ela é buscada na presença do Senhor. Então, nós temos recebido isso da parte do Senhor. Nós temos recebido isso da parte do Senhor. E precisamos exercer essa autoridade. Porque, volto a dizer, Arão a tinha antes que ela aparecesse diante de todos. Nós a temos por promessa, mas é necessário que ela apareça também, para que o mundo seja abençoado, para que outros sejam abençoados através da sua vida. Amém? Vamos orar por essas coisas? Eu queria orar contigo hoje, mas eu quero dizer mais uma coisinha antes de nós orarmos ainda. Não é uma oração feita no púlpito ou no calor de uma comunhão, de uma assembleia reunida, de um culto, mas é
aquelas cotidianas que nós fazemos todos os dias na presença de Deus, que contam mais. Essa aqui que nós vamos fazer, ela é um princípio, ela é um start, mas autoridade espiritual é coisa que nós buscamos todos os dias na presença de Deus. É como alimento. Tá? É como alimento. Se você come, tem que comer todo dia. Não é assim? Assim também é o alimento espiritual. Todo dia na presença do Senhor. E aí nós veremos a autoridade de Deus manifesta em nossas vidas. O poder de Deus estará conosco quando nós necessitarmos. E quando nós orarmos, haverá confiança no nosso coração. Porque simplesmente nós temos vivido na presença de Deus e temos conhecido ao Senhor. Amém? Fica de pé no teu lugar. Fecha os seus olhos um pouco aí. Nós daqui a pouquinho vamos orar. Nós vamos orar agora por isso. Pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria dessa autoridade que nós temos recebido da parte dEle. Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor. Venha operar, ó Senhor amado, em nossas vidas, ó Pai. Venha, ó Senhor amado, fortalecer o nosso coração a cada dia, Pai. Vem dar-nos entendimento, ó Senhor, que as Tuas coisas, ó Pai, a Tua obra, ó Pai amado, não é obra física feita com braços humanos, ó Senhor, mas é acima de tudo, ó Pai, realizada quando o nosso coração está aberto a Ti, quando o nosso coração está dobrado na Tua presença, Pai, prostrado na Tua presença. Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos a entender, ó Pai, que a obra de Deus não é feita pelo outro, é feita por mim, por cada um de nós, ó Senhor, que fomos chamados a isso, ó Deus, e que é necessário, ó Senhor amado, que isso que nós recebemos por promessa, que temos recebido do alto, ó Senhor, esse poder para ser Tuas testemunhas, poder e autoridade para sermos testemunhas por todo, até os confins da terra, por todo canto, que isso, ó Senhor amado, é um poder latente, que foi dado, mas precisa ser buscado e trazido para o nosso dia a dia, Pai, pela comunhão contigo, pela dedicação de coração, ó Senhor, pela rendição à Tua vontade, ó Deus, para que assim sejamos de fato, ó Senhor, conhecidos como filhos de Deus, não porque nos autodeclaramos, mas porque fica evidente em nossas vidas a obra de Deus, ficam evidentes em nossas vidas o fruto do Espírito, fica evidente em nossa vida que Tu estás vivendo em nós, Senhor. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, nós não queremos, ó Senhor, ser autoproclamados filhos de Deus, servos de Deus, nós queremos, ó Senhor amado, que o Teu Espírito, ó Pai, evidencie isso em nossas vidas. Mais do que declarar-nos, ó Pai, nós queremos, ó Senhor, que seja claro, visível, pela frutificação, ó Senhor, do Teu Santo Espírito em nós. Mas, Senhor, nós sabemos muito bem, ó Pai, que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabemos muito bem, ó Senhor, que se Teu Espírito não reinar de fato, não dominar de fato sobre o nosso coração, então, Senhor amado, as nossas alegações são vãs, a nossa fé é frágil e muitas vezes, ó Senhor, morta, porque simplesmente, ó Senhor, não tem eficácia. Então, Deus Santo, vem perdoar os nossos pecados, Pai, mas vem convencer-nos antes deles, ó Senhor. Convence-nos, ó Senhor amado, das nossas falhas, Pai. Mostra onde é que nós temos errado. Que cada um de nós não tente inventar um evangelho, ó Senhor, muito menos modernizar o evangelho à luz da cultura atual. Sabendo, ó Senhor amado, que toda cultura atual ou antiga, tudo aquilo que excede, ó Senhor, o Teu mandado, é apenas, Senhor amado, vaidade humana, soberba e rebelião. E que não adianta, ó Senhor amado, bater no peito e dizer, eu sou santo, nós somos santos, se de fato o Teu Espírito, ó Senhor amado, não estiver realizando essa obra em nós. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, faz-nos um povo, ó Pai, aos Teus pés.
Faz-nos, ó Senhor amado, pessoas, homens e mulheres, ó Deus, que se dobram diante de Ti, ó Pai. Se dobram não só, ó Pai amado, para Te adorar, ó Deus, num gesto performático, mas que estão dobrados, ó Senhor, rendidos à Tua vontade. Que nós estejamos, ó Senhor, no nosso coração, dobrados e rendidos à Tua vontade, ó Senhor. Vem, Senhor amado, e convence-nos, ó Deus, dos nossos erros, dos nossos pecados. E ajuda-nos, ó Senhor amado, a não reinventar ou não tentar reinventar o caminho, mas andar pelo caminho antigo, ó Senhor. Que desde tempos imemoráveis, ó Deus, Tu anunciastes aos Teus servos, aos Teus filhos, caminhos de vida e não de morte, caminhos, ó Senhor amado, que tem a Tua presença na frente, ó Pai, guiando e conduzindo-nos, ó Deus. Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos um coração, Senhor, de fato rendido a Ti, ao Teu querer e à Tua vontade, Pai, e manifesta em nossas vidas o Teu poder, ó Pai amado. Nesses dias, ó Pai amado, em que sentimos o tempo se abreviar, ó Deus, manifesta o Teu poder em nossas vidas, no meio da Tua igreja, Pai. E acelera, Senhor amado, a obra, ó Pai, missionária, a obra, ó Pai, de pregação, para que muitos outros, recebendo a Tua palavra, creiam nela e se convertam a Ti, ó Pai. Antes, ó Senhor amado, que o céu se abra, antes, ó Senhor, que venha o noivo buscar a sua igreja. Incendeia a Tua igreja com uma onda de avivamento, ó Pai, trazendo vida, ó Senhor, trazendo, ó Senhor amado, vivificação onde havia, ó Pai, morbidez, trazendo, ó Senhor amado, vitalidade onde havia prostração, ânimo, coragem, ousadia no Senhor, onde havia passividade, ó Senhor, doentia. Faz essa obra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo, 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 santo és Tu, ó Deus. Manifesta-te, ó Senhor amado, em nossas vidas, ó Deus. Manifesta-te a nós, ó Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, meu Deus. Santo, 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 santo és Tu, ó Deus.